tá bom? Bom, então vamos lá. No Moodle, o que que nós temos aqui no Moodle, né? Então nós temos lá a aula de hoje, né? Dia 10/11, ferramentas da qualidade. É, essa aula passada aqui, ó, tem a gravação da aula passada, dos conteúdos da aula passada. Eu acredito que vocês devam ter assistido, né, o conteúdo da aula passada. Então, eu vou repetir nessa aula diagrama de causa e efeito, tá? Porque aqui na aula passada eu disponibilizei conteúdo de 3 ferramentas, né? Diagrama de Pareto, diagrama de dispersão e diagrama de causa e efeito. Na aula de hoje eu vou repetir esse conteúdo de diagrama de causa e efeito e vou falar da sexta ferramenta que é o fluxograma, tá bom? Bom, então é o seguinte, atividade 3, olha, está aqui, vocês postaram, ó, de 10 alunos, 9 postaram, agora o Newton me mandou por e-mail, então os 10 alunos entregaram a atividade. Então a atividade, gente, ela contempla as duas ferramentas estudadas na aula passada, né? E as duas ferramentas estudadas na aula passada foram justamente diagrama de dispersão, né? E diagrama de Pareto, né? Ou diagrama de Pareto ou gráfico de dispersão, tanto faz gráfico quanto diagrama dá na mesma, tá bom? Bom, então corrigindo rapidamente a atividade, então a atividade ela tinha 2 exercícios, né? Um primeiro exercício que se referia a diagrama de Pareto, né? E o segundo exercício ao diagrama de dispersão, tá bom? Então vamos lá. O que pedia aqui nesse primeiro exercício? Ele diz o seguinte, né? Que a partir dessa folha de verificação, né? A partir dos dados levantados referente a peças defeituosas na linha de produção, né? Então, na verdade, a gente tem aqui um monitoramento de um processo e esse processo é justamente o número de peças defeituosas numa linha de produção, tá? Então, a partir desse processo e desses apontamentos, né, dessa folha de verificação, aplicar a ferramenta de qualidade gráfico de Pareto. E aí, muito importante, ó, a partir do custo médio de correção acumulado. Então, conforme falado em aula, né, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o custo médio de correção para cada uma das ocorrências, né, que é 22 unidades monetárias. Pode ser reais, pode ser dólar, pode ser libra, enfim, né? A moeda aí pouco importa, né? Então, para esse defeito, medidas erradas, cada defeito para ser corrigido tem um custo médio de correção de 22 unidades monetárias. Só que nós não estamos falando de um erro apenas, nós estamos falando de 134. Então, por isso, nós temos que calcular aqui o custo médio de correção acumulado, a fim de priorizar ações de correção para os defeitos apresentados neste processo. Aí ele pede para considerar, tratar os defeitos que no custo médio de correção acumulado se aproxime de 80% do total dos custos, né? Justamente para seguir a definição conceitual do que é o gráfico de Pareto, né? Então, o gráfico de Pareto são poucas causas, mas que corresponde a grande parte do problema, né? Então, por isso a gente tem lá aquela regra 80-20, né? Então, cerca de 20% das possíveis causas
são responsáveis por cerca de 80% dos efeitos, ou seja, 80% do problema em si. Até por isso que eu citei isso para vocês, algumas literaturas chamam essa ferramenta de 80-20. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer? Ó, eu vou começar do zero, vocês poderiam fazer isso na mão, tá? Eu ainda não corrigi a atividade de vocês, então eu não sei como que vocês fizeram. Mas poderia fazer desde na mão, com calculadora, ou poderia fazer no Excel, né? Eu aqui vou utilizar o Excel por praticidade, né? Porque se eu fosse fazer na mão, eu teria que ter uma câmera filmando os cálculos que eu estou fazendo, né? Então eu prefiro fazer no Excel porque vocês conseguem ver de uma forma mais clara, né? Então eu vou abrir aqui uma planilha Excel. Ó. Então estou abrindo aqui uma planilha Excel. Ok? Estou abrindo aqui uma planilha Excel. Vou começar do zero. Eu vou colar, né? Eu vou colar aqui as informações que é para nos ajudar a gente compreender aqui a problemática, tá bom? Então trago para cá. Estou começando do zero mesmo, tá? Tudo bem? Aí eu vou criar essa planilha aqui, né? Isso aqui é imagem, né? Então eu tenho que criar. Então eu vou chamar aqui de defeito. Vou chamar de frequência, como está na planilha mesmo, né? E vou chamar de custo médio de correção, como está na planilha mesmo, tá bom? Só que eu vou fazer o seguinte, né? Ó. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, custo médio de correção. Então eu faço, deixa eu aumentar um pouco mais isso aqui. Eu estou criando a planilha, né? Beleza, ok. E aí é o seguinte, ó, eu vou colocar uma gradezinha nessa planilha para ficar mais palatável, né? O defeito, eu não vou escrever tudo que está aqui não, tá? Eu vou usar a sigla, tá? Então, primeiro defeito ME, que é medidas erradas. Então, foram encontrados 134 defeitos. E o custo médio de correção, é de 22 unidades monetárias. E assim sucessivamente, tá bom? Então, eu vou aqui colocar os dados aqui, eu estou copiando, não estou fazendo nada novo, tá? Só copiando os dados. Então, copiando a nomenclatura dos defeitos, tá? Ok? Beleza, tá? E aqui a frequência, ó, 134, 123, 90, 76, né? 90, 76, 73, 70, 44, 35, 32, 15 e 8. Ok? E aí o custo médio, conforme está na tabela, ó, 22, 12, 11, 9, 14, 39, 48, 99, 12, 67, 82. Tá bom? Beleza, tá? E, então deixa eu organizar melhor então agora essa planilha, tá? Para que a gente possa trabalhar com ela melhor, né? Ok. Tá? Tudo isso aqui é perfumaria, né, gente? Eu só tô organizando melhor a planilha, tá? Então não tem... Quem sabe trabalhar com Excel pode confirmar para mim que isso a gente não está mexendo na estrutura, a gente só está dando uma organizada aqui nos dados, né? Na parte visual da planilha, né? Beleza. Perfeito. Bom, planilha organizada, nós temos aqui então a categoria do defeito, ok? Temos aqui a categoria do defeito, temos a frequência, ou seja,
o número de reclamações que apareceram, né? O número de ocorrências que apareceram, né? O conceito aí de folha de verificação. E nós temos o custo médio para corrigir esse problema, tá bom? Bom, e aqui tem uma linha de total, né? Então deixa eu colocar essa linha de total aqui, é importante. Essa linha de total. Tá, 700, vamos confirmar, somatório. Ó, na verdade, olha só, ó. Opa, na verdade o total é na frequência, né? Eu estava calculando aqui errado. O total é aqui, ó, na frequência. Na verdade, 703, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui se tem algum erro aqui. 134, 123, 90, 76, 73. Ah, tá aqui, ó, 70. Ó, tinha colocado um dado errado, tá vendo? 70, 44, 35, 32, 15 e 8. Perfeito. Agora sim, então total é 700. Beleza. Bom, então olha só, gente. O nosso exercício, ele diz o seguinte. Ele diz assim, ó, que nós vamos aplicar a ferramenta gráfico de Pareto a partir do custo médio de correção acumulada. Ou seja, é custo médio total de correção acumulada, né? Isso quer dizer o seguinte, olha, que esse valor aqui, conforme eu expliquei em aula, ele é o valor unitário, né? Então nós vamos precisar criar uma coluna que nós vamos chamar, ó, tá? Quem fez à mão, criou essa coluna à mão normalmente, né? Esse cara aqui é o nosso custo médio total de correção. Ou seja, é o custo médio para todas as ocorrências, não somente para uma, né? E aí como é que a gente pode fazer isso aqui, ó? Quem não sabe usar Excel e fez na calculadora, tem que pegar a frequência, ou seja, a quantidade de erros, vezes o custo médio, né? Aí tem que fazer isso para todos os defeitos, desde o primeiro até o último, ok? Então 134 vezes 22, 123 vezes 12, 90 vezes 11 e assim sucessivamente, tá bom? Então é só multiplicar essa frequência por custo médio. Beleza? Ó, então calculei aqui, tá? Quem fez na mão, tranquilo, né? É só calculadora mesmo, né? Não tem segredo, tá? Bom, aqui está o custo médio total de correção. Só que é o seguinte, em análise de Pareto, nós sempre trabalhamos com o valor percentual. Por quê? Porque nós queremos, olha, trabalhar com um volume de defeitos que correspondam a aproximadamente 80% do total, ok? 80% do total. Então temos que trabalhar sempre percentual. Então o que nós vamos fazer aqui? Olha, nós vamos fazer o seguinte, custo médio, né? Total de correção, só que percentual. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Então ele vai ser, ó, vai ser o nosso custo médio total de correção, só que percentual. Ou seja, percentual do custo médio total de correção, tá? Bom, se é o percentual, eu tenho que fazer esse custo, né, a partir do total, né? Então eu preciso necessariamente obter o custo total de correção para todos os defeitos, né? Aqui eu tenho o custo por linha de defeito ou por categoria de defeito, né? Então quando eu tenho o custo de todos os defeitos, eu preciso somar todos aqui, ó. Então somei, claro, né? Quem não tem Excel, que não fiz no Excel, eu faria isso na calculadora, tá bom? Então o que eu fiz aqui, ó? Eu somei o custo total,
Bom, para que a gente calcule agora o percentual do custo médio total de correção, o que nós temos que fazer? Nós temos que considerar o seguinte: o custo total, né, para corrigir todos os defeitos é 17.472. Só que para corrigir esse defeito ME, que é medidas erradas, isso custa 2.948. Bom, quanto que esse 2.948 corresponde, qual o percentual que ele corresponde do custo total? Então essa conta que a gente tem que fazer. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir o custo de ME dividido pelo custo total. Ok? Tá? Então fazendo isso, olha, ó o que nós temos lá, ó, tá? É claro que a gente pode colocar, e vamos colocar isso, como isso é percentual, né? Como isso é percentual, então nós vamos aqui, ó, no Excel tem essa ferramentinha, ó, eu clico aqui, ó, tá vendo, ó? Ele já dá o custo, já transforma em porcento, né? Vou trabalhar com uma casa só, tá? Uma casa só, então equivale a 16,9. Ok, na verdade 16,9 corresponde ao tratamento do defeito ME em relação ao custo total de todos os defeitos. Tá legal? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer análise agora para os outros defeitos. Então, se eu estivesse fazendo à mão, pegaria 1.476, dividiria por 17.472. Pegaria 990, dividiria por 17.472. E assim sucessivamente. Como eu estou no Excel aqui, ó, eu consigo calcular direto. Ó. Então, deixa eu centralizar aqui para vocês verem. Ó. Então, no Excel, ó, é isso que nós vamos ter. Ó. Tá vendo? Ó? É isso que nós vamos ter, tá? E aí, gente, a regra, né? A regra para checar se tá certinho é que a somatória desses caras tem que dar 100%. Então vamos ver, ó. A somatória desses caras, ó, tem que dar 100%. Ó, perfeito, ó. Se deu 100% é porque o raciocínio está correto, tá bom? Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos agora o custo médio total de correção. Beleza? Só que seguinte, não é essa coluna que nós vamos utilizar para o nosso Pareto, né? Porque o nosso Pareto, ele tem que ser o valor acumulado, ok? Porque nós queremos, olha, nós queremos que ele corresponda a 80% de todos os custos. Então, para chegar nesse somatório de 80%, a gente precisa realmente acumular esses valores, conforme está pedindo aqui, ó, custo médio de correção acumulado, tá bom? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que criar mais uma coluna aqui, acumulando esses dados. Tudo bem? Ok? Gente, até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum questionamento? Até aí tudo bem? Podemos prosseguir ou vocês querem dirimir e tirar alguma dúvida? Pois não, gente. Ok? Posso prosseguir? Se ninguém se manifestar é porque eu acho que eu posso prosseguir. Posso? Perfeito, tá bom. Então, prosseguindo então, eu preciso criar então uma coluna que é o percentual do custo médio total, só que acumulado, né? É o que me interessa, ok? É o que me interessa, né? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... esse passo é importante, tá, gente? Ó, antes de eu fazer a coluna acumulada, eu vou até colocar aqui do lado, ó. Percentual, ó, percentual acumulado
do custo total de correção. Só que antes de eu começar a trabalhar com esses dados, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses defeitos em ordem decrescente, né? Ou seja, eu vou trabalhar, vou colocar na primeira linha aqui o defeito que tem o maior percentual de custo médio. Na segunda linha, o segundo com maior percentual de custo médio e assim sucessivamente. Então, quer dizer, eu vou colocar isso em ordem decrescente. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês me ajudarem aqui, ó. Se a gente vai colocar em ordem decrescente, tem uma ferramentinha que eu faço isso no Excel, mas eu não quero aplicar não, porque eu quero forçar vocês a gente discutir isso, né? Qual que é desses defeitos todos aqui o que tem o maior custo médio percentual? Qual desses defeitos aqui que tem o maior, olhando para essa coluna? Qual que é o maior percentual aqui, gente? Me ajudem aí. Pode abrir o microfone, gente. (19.8? Isso, é o 19.8. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou trazer para cima, né? Ou seja, ele vai ser o primeiro cara aqui, ó. Ele vai ser o primeiro cara aqui, eu vou jogar ele para cima, porque eu vou fazer de cima do maior para o menor. Então vamos lá. Então esse cara aqui, 19.8, esse TMDF, né? Quem que é esse TMDF? Que defeito é esse? É trincas no material durante a fabricação. Então esse defeito aqui, ó, ele tem o maior percentual. Então eu vou tirar ele daqui, ó, e vou colocar ele em cima. Beleza? Legal. Opa, peraí. Peraí, tal, deixa eu verificar aqui, é 19.8, né? Beleza, tá ele aqui, né? Tá ele aqui, ó. 19.8. Legal. Qual que é o segundo, gente? Qual que é o segundo? Ó, ele some daqui, né? O segundo... Opa, peraí. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra planilha, tá? Porque ele tá dando erro aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar essa planilha aqui. Não vou mexer nessa planilha. Tá? E eu vou criar uma... Eu vou copiar aqui uma ao lado, tá? Vou copiar uma ao lado pra gente não ter problema. Pera aí, deixa eu reduzir o zoom aqui, ó. Eu vou criar uma ao lado, igualzinha. Eu só vou fazer o rank dela, tá? Eu só vou, ó, colocar uma do lado da outra, né? Eu vou copiar aqui. Ó, vou copiar aqui o texto. Tá, defeito, frequência, custo médio de correção, tá? Legal, tá? Bom, então a primeira aqui, ó, então é esse TMDF, né? Que é de 19.8. Então beleza, então eu trago ele para cá. Depois a gente acerta aqui o percentual, tá? Bom, beleza, então essa aqui já foi. Qual que é o segundo? O segundo, 19.8, o segundo... Gente, eu não estou vendo o chat, então qualquer coisa, abre o microfone, tá? Esse cara aqui, né, ó, ME. Então o segundo defeito em percentual de custo médio é esse cara aqui, 16.9. Então vou pegar ele aqui, ó, vou trazer ele para cá. Beleza? Então joia, ó, já trabalhei com ele. Terceiro é o 15, né? 15.6. Esse EO aqui. Então trago ele para cá, ó. Terceiro. OK? Beleza. O quarto, depois de 15,6, o quarto é
esse cara aqui, né? MFE 12, é isso mesmo, né? 12.1. Então, quarto eu trago esse cara para cá, ó, 12.1. Beleza, tá? Deixa eu já destacar ele. O quinto, 12.1, depois de 12.1 é o 8.4, ó. É o AR. É o AR. Ok, é o AR. Beleza. 8.4. Né? Depois aqui, ó, essa tabela móvel eu ajusto depois. Depois o próximo, de 8.4, é esse. Ó, tem dois empatados aqui, né, gente? Ó. Tem dois empatados, né? Ó. PCE e IRP. Né? Então os dois estão empatados. 5.8 e 5.8. Professor, qual o critério que você usa para colocar um primeiro e depois o outro? O critério que eu uso é a frequência, né? Porque aí eu vou ter o mesmo custo, só que vou ter resolvido mais defeitos, tá? Então, esse 5.8 aqui, ele apresenta 15 defeitos, frequência 15. E esse 5.8, ó, ele apresenta 73 defeitos. Então vai ser esse cara aqui, ó, primeiro. Então eu vou colocar aqui o PCE, ok? Ele apresenta mais defeitos, então eu consigo resolver mais problemas, né? Com a mesma quantidade de recurso, né? No caso aí do custo, né? Depois esse problema CEF, ok? Problema CEF, também, ó, 5.8. Aí na sequência 5.8 tem esse aqui, ó, TNA 5.7, tá vendo? Bem pertinho do 5.8, né? 5.7, beleza. Tá faltando 3. Qual é o mais próximo? Ó? 3.9 e 3.8. Então é o GE aqui, 3.9. Então GE aqui, 3.9. Ok. O PME 3.8. Ok, PME 3.8. E por último, o RP 2.2. Perfeito, tá vendo? Então nós estamos aqui agora em ordem decrescente, tá? Só deixa eu organizar melhor essa planilha aqui. Então deixa eu dar uma organizada nela. Ok. Beleza. Bom, então vamos colocar tudo em percentual, né? Vamos colocar tudo em percentual. Uma casa, né? Conforme a gente havia conversado. Beleza. E o somatório aqui, né? Como a gente comentou, o somatório aqui tem que dar 100, né? Ok? Exatamente, ó, 100%. Então, perfeito. Se o somatório tá 100%, então tá atendendo. Beleza. O que nós precisamos aqui para montar o Pareto? Precisamos acumular, né? Precisamos acumular esse percentual do custo médio total. Ora, se ele está classificado de forma decrescente, então para acumular eu somo o primeiro é ele sozinho, né? Então esse cara aqui só, né? No segundo caso, eu somo o valor acumulado anterior mais o atual, né? Então, o acumulado, o valor atual, né? Mais o acumulado anterior. E assim sucessivamente, né? E assim eu vou replicando aí, né? Ó, a gente vai acumulando, né? De tal forma que na última linha, ó, dê 100%. Exatamente. Porque na última linha nós estamos acumulando tudo. Ok? Feito isso, o Pareto que nós vamos gerar
é a partir dessa coluna aqui, conforme a descrição do problema. A coluna do custo, do percentual do custo acumulado médio total, tá certo? Bom, o que, que a gente percebe? A gente quer adotar uma regra, conforme aqui orientação no exercício, considere para ser tratado os defeitos que no custo médio de correlação acumulado, o custo médio de correção acumulado, se aproximam de 80% do custo total. Então vamos lá, 80%, até esse PCE aqui dá 78. Então vamos ver o que ele fala. Ó. Ele fala o seguinte, ó, considere para ser tratado os defeitos que no custo médio de correção acumulado se aproximam dos 80. Então veja bem, não é 80%, não é mais que 80%, é o que se aproxima de 80%. Então olha só, se até o PCE dá 78,7% e até o CEF, o SEF, dá 84,4%, quem que está mais próximo aqui de 80%? É o 78,7% ou o 84,5%? O que vocês acham? Hein? É o 78,7%, né? Então, na verdade, nós vamos considerar como Pareto, né? Nós vamos considerar como elementos que serão tratados apenas esses elementos aqui em amarelo, né? Então apenas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 defeitos, né? De 11 defeitos, né? De 11 defeitos que nós temos, por essa estratégia de Pareto, nós vamos tratar apenas 6. Por quê? Porque esses 6, eles correspondem a 80% do custo total acumulado empregado nessas correções, tá bom? Professor, e aí, como é que a gente pode gerar o gráfico? Então a gente pode gerar o gráfico assim, olha, né? Quem fez na mão, paciência, né? Poderia, o único cuidado que tinha que ter era observar aí a proporção, né? Mas quem porventura sabe e usou o Excel, né? Então pode ser perfeitamente um gráfico de barras, né? Como esse aqui, por exemplo. Então olha só, deixa eu selecionar aqui. Ó, Pareto poderia ser, ó, esse cara aqui, o defeito e o total acumulado, né? Já que o gráfico é por total acumulado. Então tá aqui, ó, tá vendo? No Excel é rapidinho, né? Então olha só, ó. Então qual que é o gráfico? O gráfico é percentual acumulado do custo total, né? Então a gente está vendo aqui, ó, o primeiro cara aqui, ó, o primeiro defeito, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. O primeiro defeito aqui, ó, tá? O primeiro defeito é esse sozinho, né? Esse TMDF, né? Então ele aparece sozinho aqui, ó. Ele corresponde a quase 20%, ok? Então percebam que aqui no gráfico, ó, ele está, né, ó, deixa eu reduzir aqui, ó, ele está próximo de 20, né? Aí depois os dois juntos acumulado, ó, TDMF e ME, ó, dá próximo de 40, né? Na verdade, ó, os dois primeiros acumulados dá 36,7. Então o sexto acumulado dá próximo de 80. Então qual que é o sexto acumulado? Ó? O sexto acumulado está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara aqui, ó, que é o sexto acumulado, que está próximo de 80, né? Eu poderia até, inclusive, né, no Excel tem um recurso, ó, que eu coloco rótulos aqui, ó. Então, ó, olha só, ele vai aparecer o percentual acumulado, tá vendo? Ó? Então no PCE, né, o defeito PCE, a gente tem um acumulado de 78,7, né? Então vamos confirmar, ó, no PCE a gente tem um acumulado de 78,7, exatamente, tá? Não havia necessidade, porque o objetivo não é aprender Excel, né?
não havia necessidade de colocar esses percentuais em cima das barrinhas, né? Mas esse recurso do Excel ajuda bastante, né? Ajuda bastante mesmo, né? E é bastante interessante, né? Aliás, né, gente, o Excel é um aplicativo muito interessante. Quem tiver condição de aprender, o faça, porque realmente é muito interessante. Eu estou até colocando uma linha aqui de tendência, né, para mostrar a evolução dos dados, né, para mostrar que realmente o gráfico de Pareto aqui se confirma, né. Então a gente tem aqui, ó, dos 11 elementos, a gente tem 6, dos 11 defeitos, né, a gente tem 6 defeitos que devem ser tratados por Pareto, né. Por quê? Porque os 6 equivalem a cerca de 80% do custo total médio, conforme foi o critério pedido na atividade. Tudo bem, gente? Fizeram por aí, se aproximaram, usaram o mesmo raciocínio? Como é que foi? Fala um pouquinho para mim. Eu ainda não corrigi as atividades, então eu não sei como é que vocês fizeram, né? Deu certo? É isso mesmo? Está próximo do que vocês fizeram? Como é que tá? Ah, que legal, Renato. Que legal, que Eliseu, legal, ótimo, ótimo. Perfeito. Gente, posso prosseguir para o próximo exercício? Posso? Ou alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Bom, se ninguém se manifesta, eu vou prosseguir para o segundo, tá bom? Beleza. Bom, o segundo exercício dessa mesma atividade é a aplicação do gráfico de dispersão. O que é o gráfico de dispersão, né, gente? O gráfico de dispersão, ou chamado também de correlação, tá? Pode ser qualquer uma dessas duas terminologias, gráfico de dispersão ou correlação, tanto faz. Então, olha só, o que o gráfico de dispersão faz? Ele trabalha com duas variáveis, né? Ele trabalha com duas grandezas, que nesse caso aqui a grandeza é temperatura e erro, ok? Então ele trabalha com duas grandezas, duas variáveis, que para esse nosso problema as variáveis são temperatura e erro, tá? E ele quer verificar se essas duas variáveis elas são dependentes, ou seja, se elas têm ligação uma com outra, se elas têm se elas se correlacionam, se elas exercem alguma relação de independência. É isso, na verdade, que nós vamos verificar com a dispersão, né? Com o diagrama de dispersão. Gente, isso é muito interessante porque, imagine esse problema. Nós temos um processo lá na fábrica que está apresentando uma série de erros, ok? E a gente percebe que esses erros, eles são estão relacionados a uma variável temperatura. Então, para cada temperatura, a gente captura o volume de erros. Então, por exemplo, quando a temperatura está a 32 graus, a gente tem 2 erros. Quando a temperatura está a 35 graus, a gente tem 3 erros. Quando a temperatura está a 33 graus, a gente tem 0 erros. E assim sucessivamente. O que nós vamos verificar no gráfico de dispersão? Nós vamos verificar se existe alguma relação de independência entre essas duas variáveis. Ou seja, será que quando a gente aumenta a temperatura, o número de erros aumenta? Ou será que quando a gente reduz a temperatura, o número de erros reduz? Então é isso que nós vamos verificar nessa dispersão, nesse diagrama de dispersão, tá bom? Então, novamente, eu vou copiar esses dados aqui. E aí na aula, vocês lembram que eu citei lá os defeitos no equipamento, né, número de defeitos do equipamento. Eu citei um outro exemplo na aula, que foi o absenteísmo, né, a falta no posto de trabalho, de acordo com a idade do funcionário, né? Então é sempre duas
variáveis que a gente analisa, né? Matematicamente a gente chama isso de correlação simples. Se eu estou avaliando apenas duas variáveis, então na verdade eu estou tratando de uma correlação simples. Já se a gente estivesse trabalhando com mais de duas variáveis, 3, 4 variáveis, aí sim nós estaríamos tratando de uma correlação composta, ok? De uma relação composta. Mas como estamos trabalhando com apenas duas variáveis, então é uma correlação simples. Então vamos lá, eu vou copiar aqui esses dados, vou levar para a planilha Excel, ok? Vou levar para essa planilha Excel, conforme aqui está. Vou gerar essa planilha, né? Então, temperatura, frequência de erros. Beleza, então vamos lá. Temperatura, frequência de erros. Então, 32 graus, 35 graus, 33 graus, 37, 38, 34, 31, 29, 30, 28, 27, ok? Frequência de erros, vamos lá, 2, 3, 0, 0, 4, 1, 1, 5, 2, 1, 3. Beleza. Então, feito isso, né? Deixa eu formatar aqui direitinho. Ok. Beleza. Joia. Bom, é bem simples, né, gente? É bem simples. Quem efetivamente fez na mão, a única preocupação que tinha que fazer era adotar aí uma escala, né, uma proporção, né? Como é que a gente gera isso? Na verdade, a gente tem que plotar, fazer um gráfico disso. Percebam que, como são duas variáveis, temperatura e frequência de erro apenas, esse é um gráfico bidimensional, né? É um gráfico XY, né? Então, na verdade, nós vamos construir um gráfico onde a temperatura pode ser o eixo X e a frequência de erros pode ser o eixo Y, e a partir dessas duas variáveis a gente monta um gráfico de pontos, né? E observa como esse gráfico de pontos se dá a sua configuração. Eu, como não tenho uma câmera aqui para filmar eu fazendo isso no papel, eu vou utilizar o recurso que eu tenho aqui no Excel, né? Então eu vou inserir um gráfico. Curiosamente, o gráfico chama dispersão, tá vendo? O gráfico de dispersão, né? Porque realmente o papel dele é justamente verificar a dispersão desses dados, tá legal? Bom, então tá aqui, ó, frequência de erros, tá? O que a gente quer aqui é verificar se existe alguma correlação entre esses dados. Então vamos verificar, ó, no eixo X, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então no eixo X, quem está no eixo X? A temperatura, ok? A temperatura está no eixo X. Tanto é, ó, que a menor temperatura aqui, acho que é 27, né? Ó. A gente começa o gráfico em 27, que é a menor temperatura. E o eixo Y é a frequência de erros, né? Ok? Tanto é que a maior frequência de erros aqui é 4, né? 5, tá? Que é essa aqui mesmo, ó. Então, olha só, gente. O que nos interessa é isso aqui, ó. O que nos interessa é isso aqui, né? Então, olha só. Quanto mais próximo esses pontos estiverem um do outro, né? Nós vamos dizer que esses dados guardam uma correlação entre eles, ok? Tá? Eu poderia até, né, no Excel tem esse recurso, né, inserir aqui, ó, um rótulo de dados, tá vendo? Ó, poderia até inserir aqui, né, o valor de cada um desses pontinhos aqui, tá? Aqui são os defeitos, né? Então, olha só, o que interessa pra gente é verificar até que ponto esses dados se apresentam juntos, né? Então, se fosse manualmente,
a gente pegaria uma régua, e traçaria, né? E traçaria a média dos pontos para verificar se esses pontos estão próximos dessa linha ou não, né? Aqui no Excel eu tenho um recurso, né? Eu tenho um recurso que chama linha de tendência, né? Eu posso, ó, eu vou criar essa linha de tendência aqui linear, né? Reta, né? Olha só, olha o que acontece com essa linha de tendência aqui, né? O que é essa linha de tendência? Deixa eu ampliar ela aqui, ó. Ela é, na verdade, gente, uma linha média que a gente passa na distribuição dos dados, né? Então percebam que a gente tem aqui, ó, por isso chama-se dispersão, né? A gente tem uma distância grande, dessa linha aqui que representa o centro dos dados para os demais pontos aqui. Então isso mostra que não guarda uma correlação entre essas duas variáveis. Então, como os dados aqui estão dispersos, por isso o diagrama de dispersão, né? Os dados estão dispersos em torno dessa reta aqui, ou dessa linha média, né? A gente entende que não guarda nenhuma relação entre essas variáveis. Ou seja, a gente pode garantir que o número de erros não tem correlação, não tem a ver com a temperatura, tá bom? No Excel ainda tem um recurso que na mão a gente não tem, né? E eu falei disso na aula, né? Tá gravado lá, tem essa informação. Então no Excel tem um recurso aqui, ó, que é o recurso da gente, ó, exibir o valor de R. Então olha só esse R aqui, ó. Eu peguei ele no Excel, ó, eu vou até trazer ele para fora aqui, vou aumentar um pouco mais ele. O que é esse R, gente? Esse R quadrado, ele é justamente o índice de correlação. Ou seja, próximo de 1, a gente poderia dizer que essas duas variáveis guardam uma correlação muito grande. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta o número de erros. Ou à medida que a temperatura diminui, aumenta ou diminui o número de erros, né? E ao ponto que esse R esteja próximo de 0, isso mostra que não guarda correlação alguma. Ou seja, essas duas variáveis não têm nada a ver, elas não guardam nenhuma relação entre elas. Gente, isso é muito importante, porque para resolver o problema, eu vou chegar na máquina e vou dizer, não é a temperatura que está influenciando. Se porventura a gente chegasse à conclusão que esse R quadrado fosse 0,9, por exemplo, 0,90, opa, é a temperatura mesmo. Vamos mexer na temperatura. Mas esse R quadrado deu 0,0, quase zero. Então, se dá próximo de 0, não guarda relação nenhuma as duas variáveis. Se está próximo de 1, guarda sim relação entre as variáveis, né? Então, para resolver esse problema, de cara, eu não atacaria a temperatura. Eu teria que ver aí outra variável do processo, porque realmente ficou confirmado que não existe correlação entre a temperatura, e o número de erros ou a frequência de erros, ok? Perfeito, gente? Tá? Mesmo quem fez na mão percebeu essa distância entre os dados, né? Então poderia chegar a essa conclusão que não haveria aí a correlação entre essas duas variáveis. Tá bom? Podemos encerrar então a explicação por aqui, a correção dessa atividade? Podemos? Pode ser, gente? Gente, vocês estão me ouvindo? Ok. Tá bom. Bom, então vamos lá. Atividade então corrigida, nós vamos então para o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou levar a aula até 9h35, 9h40 no máximo, tá? Então temos mais pelo menos meia horinha aí. Eu fiz questão de corrigir com detalhes essa atividade, tá? Porque a aula passada foi
foi a primeira experiência de aula síncrona, de aula assíncrona, né, só com material postado, então eu acho que seria pertinente a gente fazer essa abordagem, tá bom? Bom, então é o seguinte, gente, até agora, então vamos lá, ó. Até agora nós estudamos 4 ferramentas da qualidade, ok? 4 ferramentas básicas da qualidade. Então nós estudamos folha de verificação, estudamos histograma, né? Fizemos atividade 2 relacionado a essas 2 atividades, né? Folha de verificação histograma, né? Estudamos então na aula passada e fizemos essa atividade de gráfico de Pareto, ok? Gráfico de Pareto e, né, diagrama de dispersão, ou gráfico de dispersão, dá na mesma, tá? Esses são sinônimos. Então, olha só, já estudamos 4 das 7 ferramentas básicas da qualidade. Então, embora no material que eu disponibilizei para vocês, material gravado, a gente tenha esse conceito dessa ferramenta de diagrama de causa e efeito, eu gostaria de tratar ela com vocês aqui, tá? Em aula síncrona, tá bom? Então, olha, vocês estão vendo a tela de apresentação, do slide? Estão vendo? Ok? Bom, gente, então é o seguinte, o que é uma ferramenta chamada diagrama de causa e efeito? Bom, essa ferramenta, diagrama de causa e efeito, ela recebe, gente, pelo menos mais 4 nomes, tá? É uma ferramenta que recebe muitos nomes. Então ela pode ser conhecida como gráfico de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Também chamam ela de ferramenta 6Ms. Também chamam ela de ferramenta 4Ms. Depois eu vou explicar para vocês, tá? Então ela pode receber pelo menos 4 nomes, tá? Eu gosto do nome que nós estamos chamando aí, diagrama de causa e efeito, porque vocês vão ver que a essência da ferramenta é justamente avaliar esse contexto mesmo de causa e efeito, tá bom? Bom, então essa ferramenta, um conceito histórico aí, né? Ela foi criada pelo engenheiro japonês Kaoru Ishikawa, né, o famoso Ishikawa, que viveu entre os anos 1915 a 1989, né? Então viveu aí 74 anos, né? Viveu 74 anos. E ele criou esse diagrama em 1943. Olha que interessante. Então ele tinha na época 28 anos de idade quando criou esse diagrama. O objetivo desta ferramenta é a análise das operações dos processos produtivos. Gente, está negritado operações dos processos produtivos. Por quê? Porque é um dado que a gente precisa ressaltar. Então, na verdade, essa ferramenta da qualidade, ao contrário das outras que nós já estudamos, que pode ser aplicada em áreas distintas, pode ser aplicada em áreas de gestão, administrativa, não precisa ser só em processo produtivo, processo industrial. Essa ferramenta de diagrama de causa e efeito, ela é uma ferramenta específica para processo produtivo, tá? Daqui a pouco vocês vão entender melhor, eu vou explicar melhor isso. Vocês vão ver então que ela é o que a gente chama de ferramenta dedicada. Então é uma ferramenta dedicada à análise de processo produtivo. Tudo bem? Então não se aplica diagrama de causa e efeito em outra área que não seja processo produtivo. Tá bom? Bom,
Esse diagrama de causa e efeito, eu disse para vocês que tem pelo menos 4 nomes, né? Mas também pode ser chamado de diagrama espinha de peixe. Por quê? Por que espinha de peixe? Olha, conforme vocês podem ver aqui, ó, né? Ele se comporta mesmo como uma espinha de peixe, literalmente, né? Literalmente como uma espinha de peixe. Por quê? Porque a gente tem aqui na cabeça do peixe, entre aspas, né? Com todas as aspas devidas, né? Ele tem aqui na cabeça do peixe o problema, né? Problema causado, o problema ou efeito, por isso que é diagrama de causa e efeito, né? E ele tem aqui nas escamas, ou nas espinhas, aliás, né? Ele tem aqui nas espinhas, ele tem as variáveis do processo. Percebam que essas variáveis do processo são variáveis que começam com a letra M. Então são 6 variáveis que começam com a letra M. Por isso que algumas literaturas chamam essa ferramenta de 6M. Ok? Por quê? Porque as variáveis começam com a letra M. Então é legítimo chamar de 6M, né? Então quais são essas variáveis? Mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. Ok? Então, nós vamos analisar as possíveis causas que geram o problema ou as possíveis causas que geram o efeito a partir dessas 6 variáveis. Então, quais serão as possíveis causas que geram o problema na variável mão de obra? Quais são as possíveis causas que geram o efeito na variável material? Quais são as possíveis causas que geram efeito na variável método? Quais são as possíveis causas que geram efeito na variável máquina? Quais são as possíveis causas que geram efeito na variável medida? E quais são as possíveis causas que geram efeito na variável meio ambiente? Então percebam, então por isso que essa ferramenta ela só pode ser aplicada para problemas de ordem de processo produtivo. Por quê? Porque onde nós vamos ter mão de obra? Em processo produtivo. Onde nós vamos ter material? Em processo produtivo. Onde nós vamos ter método? Em processo produtivo. Onde nós vamos ter máquina? Em processo produtivo. Onde nós vamos ter medida? Em processo produtivo. Onde nós vamos ter meio ambiente? Em processo produtivo. Então, por isso que essa ferramenta ela é uma ferramenta dedicada apenas para processo produtivo. Ok? Bom, pode-se utilizar a ferramenta Brainstorming em conjunto com o diagrama de Chikawa. Então lembram-se lá da ferramenta Brainstorming, que foi a primeira ferramenta da qualidade que nós tratamos. Só que lembram-se que ferramenta Brainstorming não é uma ferramenta básica, é uma ferramenta de planejamento. Então o que ele está dizendo? Para que a gente identifique as possíveis causas em cada uma dessas variáveis aqui, nós podemos discutir na equipe, podemos fazer uma rodada de brainstorming, uma rodada de discussão. Ok? Então, por meio da técnica do brainstorming, a gente pode chegar a essas possíveis causas. E aí me remete àquilo que eu comentei com vocês lá quando a gente estudou, né? A gente estudou pela primeira vez, ou na primeira aula de ferramentas da qualidade. Eu havia falado isso com vocês. Eu havia falado o seguinte, que é possível que a gente aplique mais de uma ferramenta simultaneamente. Então esse é o caso. Pode ser que para identificar as possíveis causas que geram o efeito, o problema, a gente, além de utilizar a ferramenta padrão, né, diagrama de causa e efeito, a gente também utilize uma outra ferramenta da qualidade, por exemplo, o brainstorming. Tá bom? Ok? Bom, então o que diz aqui, né? Pode-se utilizar a ferramenta brainstorming em conjunto com o diagrama de Chikawa. Essa é a ideia mesmo, né? Então, em conjunto com o diagrama de Chikawa, a gente usa o brainstorming. Ela vai auxiliar consideravelmente na identificação das potenciais causas
para o método estudado, exatamente. Essas causas, por isso que é a ferramenta causa e efeito, né? Essas causas devem ser reduzidas por meio da eliminação das menos prováveis, a partir de análise qualitativa ou utilização de técnicas estatísticas apropriadas. Aí é o que a gente faz com essas possíveis causas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Bom, então tem um exemplo aqui. Tem um exemplo, tá? Então vamos lá? Deixa eu... Tem um exemplo aqui. É um exemplo de processo, né? Porque como a gente disse, né? Infelizmente, a gente não tem condição de aplicar essa ferramenta em outras áreas que não seja área de processo, né? É uma pena, o pessoal saiu, né? Só tem 4 alunos, né? Então é uma pena, né, gente? A gente prepara uma aula e o pessoal não participa, né? Então é um pouquinho complicado isso, viu? Mas vamos lá. Bom, então é o seguinte, o que o diagrama de causa e efeito vai nos trazer? Vai nos trazer o seguinte, qual que é o problema que nós temos aqui? Ó? O problema que nós temos é a baixa produtividade no processo de execução de sofás. Então eu tenho uma empresa lá de tapeçaria, de uma movelaria, eu fabrico sofá. E eu estou percebendo que existe uma baixa produtividade. Ou seja, eu deveria fabricar X sofá por semana, ou X sofás por mês, estou fabricando X sobre 2, metade apenas. Né? Então, eu quero identificar onde está o problema para essa questão. Né? Onde estão as possíveis causas para esse efeito? Qual que é o efeito? É a baixa produtividade no processo. Ok? Então eu quero identificar as possíveis causas. Para que eu identifique as possíveis causas, eu estou usando essa ferramenta, diagrama de causa e efeito. Esse diagrama de causa e efeito, ele impõe que eu analise essas possíveis causas a partir de seis variáveis, né? 6 variáveis começam com a letra M, né? Por isso 6M, né? Método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, né? Meio ambiente e medidas. Então vamos lá. Bom, o que nós fizemos então? Nós reunimos os funcionários que atuam nesse processo, ok? Que atuam nesse processo aqui de execução de sofá, de fabricação de sofá, colocamos todo mundo numa sala e perguntamos, gente, o que vocês acham que está causando a baixa produtividade nesse processo? Aí dá o contexto todo, né? Ó, nós tínhamos que produzir X sofás por mês, estamos produzindo só X sobre 2, então estamos produzindo só metade do que a gente deveria. O que está acontecendo? Vamos conversar um pouco sobre isso? Bom, e aí você direciona, olha, só que nós vamos conversar sobre esse problema baseado em algumas variáveis, em alguns referenciais. Quais são esses referenciais? Método, matéria-prima, mão de obra, máquinas, meio ambiente e medidas. Então, gente, olha só, com relação à mão de obra, o que vocês acham que pode ser uma possível causa que estejam gerando esse efeito de baixa produtividade? Aí alguém levanta a mão e fala, olha, o nosso pessoal não é qualificado, o pessoal não foi treinado para trabalhar na máquina. Aí você anota lá com a equipe, falta de colaboradores qualificados. O outro fala, olha, o problema é que a gente desloca muito na fábrica, a gente tem que andar muito na fábrica. Então, ok, né, buscar material. A outro fala, sabe o que acontece? A gente tem muito problema de atraso na entrega de matéria-prima, ok? Então quer dizer, esse cara aqui, atraso na entrega, poderia até estar em matéria-prima, mas ele relacionou aqui em mão de obra, né? Aí o outro fala, falta de padronização no nosso trabalho, não tem uma instrução de trabalho, não tem um procedimento de trabalho, opa, isso está em método. Falta de alinhamento entre os setores, está em método.
Retrabalho está em método. Excesso de trabalho está em método. Okay? Fichas incompletas está em método. E assim por diante, né? Ambiente quente, pouca ventilação, isso está em meio ambiente. Falta de equipamentos novos, ou seja, os equipamentos são antigos, está em máquina. Né? Falta de manutenção dos maquinários, está em máquina. Falta de material, não chega no prazo, está em matéria-prima. Esperar trazer o material, está em matéria-prima. E assim sucessivamente. Professor, pode ser que uma dessas variáveis fique sem uma possível causa? Pode ser. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, a variável medidas ficou sem uma possível causa. Então pode acontecer isso, né? Pode acontecer de uma possível causa, de uma variável ficar sem possível causa. Não tem problema, isso acontece mesmo, isso é legítimo, né? Bom, então olha só, eu queria, a partir disso que nós conversamos, tá? Eu queria construir com vocês um problema, ok? Só que aí vocês têm que falar, tá bom, gente? Hoje vocês estão bastante calados, né? Então se vocês não interagir não vai funcionar, tá bom? Então olha só, eu queria construir um problema com vocês. Qual seria na verdade, eu não queria construir um problema, né? Eu queria construir a solução de um problema, de processo, né? Utilizando a ferramenta diagrama de causa e efeito. Então, o nosso problema vai ser alto nível de refúgio em uma linha de produção. Então, deixa eu buscar aqui. Eu acho que eu tenho aqui ele já bonitinho aqui. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, é alto índice de refúgio numa linha de produção. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tá aqui, tá vendo? Então, o problema é esse, ó. Qual que é o efeito aqui? O efeito é alto nível de refúgio em uma linha de produção. Ô, gente, o que é refúgio? Lembrando esse conceito. O que é refúgio? Alguém pode me auxiliar aí? Para a gente lembrar o que vem a ser refúgio? Hein, gente? O que é refúgio? Alguém lembra? Não? Pode falar, Newton. Tipo retalho, eu esqueci. Tem outra palavra que eu não lembro agora. Qual que é a diferença de refúgio e retrabalho? Lembram-se? Na primeira aula a gente trabalhou com esses conceitos. Estão lembrados? O retrabalho é quando você tem que colocar uma peça para retrabalhar nela. E o refúgio é quando aquele negócio que saiu da peça não serve mais para um retrabalho. Isso. É mais ou menos isso, Newton. É exatamente mais ou menos isso. Ó. É por aí. Acontece o seguinte: o retrabalho. Então, retrabalho, você não perde o produto. Ele pode voltar para a linha para você consertar o que está errado. Né? Só que a grande perda é porque você vai processar ele de novo. Então você vai ter um custo de produção dobrado. Né? Mas você não perde a peça, não perde o produto. Refúgio é que o desvio de processo foi tão grande, que você não consegue consertar. Né? Você não consegue consertar e não compensa consertar. Então você, como disse, você tem que refugar, você tem que pôr fora. Né? Então os dois são danosos, né? Tanto o retrabalho quanto o refúgio, eles são danosos. Né? Mas é esse o caso, tá? A gente não consegue mais retrabalhar essas peças. Por quê? Porque os desvios, os erros de processo são muito grandes. Então vamos lá. Alto nível de refúgio numa linha de produção. Ô, gente, a gente está hipoteticamente, é só para a gente experimentar aí a ferramenta. Né? Então imagina a sua empresa que tem um processo lá que tem muita perda, muito refúgio. Então, o que será que pode estar acontecendo? Então, vamos discutir isso? Pode abrir o microfone
Então, quais serão as possíveis causas desse efeito alto índice de refúgio? Vamos lá? Vamos falar as possíveis causas, depois a gente aloca elas em cada uma dessas variáveis, né? Cada um desses 6 M's. Então, vamos pensar um processo hipotético. O que pode estar gerando um alto índice de refúgio num processo qualquer? Pode abrir o microfone ou pode escrever, fica à vontade. Hein, gente? O que pode estar acontecendo? O que pode estar gerando? Uso inadequado da ferramenta. Uso inadequado da ferramenta. Beleza. Agora, vocês estão vendo minha tela, não estão? Estão vendo minha tela? Estão vendo, gente? Ok, vendo a tela. Tá. O que é o uso inadequado da ferramenta? Estaria localizado em qual dessas variáveis? Em qual desses M's que vocês acham? Uso inadequado da ferramenta. Pessoas aparentemente não, né? A gente está falando da ferramenta. Material não, a gente está falando da ferramenta, não do material. Ambiente possivelmente não. Máquina possivelmente não. A gente pode estar falando ou de medida ou de método. Concorda? É? Uso inadequado da ferramenta. Então eu vou tratar aqui como método, tá bom? Então aqui, ó, no método eu vou escrever aqui, ó, uso inadequado da ferramenta. Ok, ó. Uso inadequado. Deixa eu aumentar aqui. Uso inadequado da ferramenta. Beleza? Mais uma possível causa, gente. Então, por favor, quem não quiser falar ou quem não está com o microfone, escreva no chat aí, por gentileza. Uma outra possível causa. Não? Ambiente muito barulhento. Muito ruído, muito barulho? Pode ser, Newton. Muito ruído. Isso, então pode ser. Então vamos lá. Isso vai estar onde, o Newton? Isso vai estar em medida? Não, né? Vai estar em máquina? Não. Isso vai estar em ambiente mesmo, né? É ambiente. Tá, então, ó. Tá aqui ambiente, ó. Porque do meio aqui já é ambiente. Do meio para baixo é ambiente. Então, muito ruído. Bom, uma outra possível causa, né, é falta de treinamento do pessoal. O pessoal não foi treinado no processo. Então, isso está em pessoas, não é isso? Ó, então, falta de treinamento no processo. Tudo bem? Uma outra possível causa é quebras constantes do equipamento. Onde vocês acham que está a quebra constante, gente, do equipamento? Está em máquinas? Poderia estar em máquinas ou em método, né? Poderia, né? Vou colocar aqui em máquinas, tá bom? Ó, quebras constantes de equipamento. Ok? Quebra constante de equipamento. Coloquei aqui em constantes de equipamento. Beleza. Que mais, Falta de manutenção. Falta de manutenção, beleza. Falta de manutenção tá onde? Tá em máquina, método, onde está? Máquinas. Poderia ser método também, tá bom? Mas eu vou colocar mais em máquinas. Falta de manutenção. Que mais, gente? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Gente, vocês estão devagar hoje, hein? Vocês estão quase parando hoje, hein? Ninguém se manifesta. Opa, apareceu aqui. Equipamento de medição descalibrado. É isso mesmo, Renato. Refúgio não recupera, é isso mesmo. Renato, equipamento de medição descalibrado. Beleza, Renato. Equipamento de medição descalibrado.
Entra onde? O que você acha? Se manifesta aí, por gentileza. Equipamento de medição descalibrado. Onde que entra? Equipamento de medição descalibrado. Então, Renato, não está errado se entrar em máquina, mas eu acho que está mais em medida, né? Medida quer dizer isso, controle, né? Então eu colocaria em medida aqui, ó. Equipamento de medição descalibrado. Ok? Mais alguém? Mais alguma coisa? Ah, tá. Medida fica melhor mesmo, né? Eliseu, materiais para produção de baixa qualidade. Pode ser, Eliseu. Só que aí, Eliseu, vai estar onde essa possível causa? Vai estar em materiais, eu acho, né? Materiais de baixa qualidade. Então vai estar em materiais. Ó. Então vamos lá. Material de baixa qualidade. Material de baixa qualidade. Perfeito. Ô, gente, olha só, a gente poderia prosseguir, tá bom? Mas aqui a gente já elencou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 causas, ou 7 possíveis causas que geram o efeito alto nível de refúgio. É claro, gente, que num problema real, num processo real, nós vamos ter muitas mais possíveis causas. Ok? No processo real, a gente vai ter muito mais possíveis causas. Então, a ferramenta do diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Chikawa, ela tem o objetivo de organizar as possíveis causas a partir de variáveis de processo produtivo. Por isso que eu disse para vocês que é uma ferramenta aplicada somente para processo produtivo, tá bom? Bom, professor, o que a gente faz? O que a gente faz depois disso? Né? A ferramenta de Chikawa também é um exemplo de ferramenta que não dá para aplicar sozinha. Né? Aqui, gente, possivelmente a gente vai ter que aplicar uma outra ferramenta para implementar essas ações. Então, olha só, se eu sei que o equipamento equipamento de medição está descalibrado, e essa causa ela afeta, potencialmente ela cria um efeito de alto nível de refúgio. O que a gente faz? A gente implementa uma ação que possa resolver a questão do equipamento de medição descalibrado. O que seria, por exemplo? Seria fazer a cotação, pesquisar no mercado uma empresa de calibração de instrumentos, contratar essa empresa, né? Prever orçamento para isso, né? Uso inadequado da ferramenta. Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema com um treinamento, ou a gente resolve esse problema com uma especificação melhor da ferramenta. Muito ruído, como é que a gente resolve esse problema? A gente pode enclausurar a máquina, de repente. A gente pode enclausurar o setor, né? Colocar, por exemplo, proteção acústica, não sei. Né? Na verdade, o diagrama de Chikawa, ele nos apresenta, o diagrama de causa e efeito, ele nos apresenta possíveis causas. Então, é claro que a ferramenta acabando por aí vai precisar de uma outra ferramenta que possa operacionalizar as ações. E essa ferramenta pode ser aquela ferramenta 5W2H, que a gente comentou lá no começo das ferramentas da qualidade. Né? Ó. Então, essa ferramenta aqui, ó, 5W2H. Né? Então, onde a gente monta um plano, né? O que nós vamos realizar, quem vai realizar, onde vai realizar, quando vai realizar, por que vai realizar, como vai realizar, quanto custa. Então, na verdade, a ferramenta diagrama de causa e efeito, ela por si só, ela não resolve o problema. Mas ela faz o quê? Ela dá indícios, né,
das possíveis causas que podem estar afetando o problema. E aí é claro que na sequência a gente tem que ter um plano de ação, como por exemplo o 5W2H, para implementar uma futura ação que possa atacar essa possível causa e reduzir, né, mitigar, já falei desse termo com vocês, né? Talvez eliminar 100% não, mas que possa pelo menos mitigar esse efeito, tá bom? Beleza, gente? Então, diagrama de causa e efeito é isso, tá?